De maneira análoga, nós vamos fazer a divisão de radicais com índices diferentes. Então, é necessário igualar os índices. Para isso, nós vamos precisar calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. O número 3 e o 5 são números primos, portanto, neste caso, toda vez que você tiver dois números primos, basta multiplicá-los. Então, nós vamos ter como novo índice o número 15. Vamos colocar, então, os dois sinais. Agora é uma divisão, tá? O novo índice é 15 e a gente repete a base 10. Lembra que aqui no 10, deixa eu deixar um espacinho aqui. Aqui no 10, ao lado do 10, a gente vai ter o número 1. Expoente 1 e expoente 1. Então, a gente pergunta, o que eu vou fazer com o 3 para ele virar 15? Eu vou multiplicar, deixa eu aumentar mais um pouco isso. Eu vou multiplicar por 5, né? Então, esse 1 tem que ser multiplicado por 5 também. Esse 5, para virar 15, eu multiplico por 3, então esse 1 eu multiplico por 3. Vamos ficar com expoente 1 vezes 5, 5, aqui em cima do 10, e 1 vezes 3, 3. Aí, numa divisão de potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 5 menos 3, que dá 2. E aqui, 15 e 2 não dá para fazer nada. Então, acabou aí. Não, eu quero apagar só esse aqui. Próximo. Para fazer a divisão entre esses dois radicais, eu preciso calcular o MMC. MMC de 9 e 6 não é só multiplicar, tá? Dá para dividir por 2, 6 por 2 dá 3. Agora só dá por 3, 9 por 3 dá 3, dá 1, por 3 dá 1 e dá 1. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, que dá 18. O novo índice vai ser 18. Colocamos, então, os dois. Espera aí que eu tenho que deixar um espacinho aqui, senão não cabe o númerozinho que tem lá, né? Então, nós temos o novo índice, vai ser 18, dividido por um radical com índice 18. Repete o 5 e repete o 5. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, você pergunta, o que eu faço com o 5 para encontrar 18? O 5 não, o 6, desculpa. Multiplica por 3. Então, o expoente 1 daqui também vai ser multiplicado por 3. O que eu faço com 9 para encontrar 18? Multiplica por 2. Então, o expoente daqui do 5 vai ser multiplicado também por 2. Então, tem que multiplicar pelo mesmo número, tá? Então, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, colocamos tudo dentro de um único radical. E 3 menos 5, repete o 5 e faz 3 menos 2, que dá 1. O expoente 1 não precisa colocar. Próximo. Mínimo entre 4 e 8. A gente já fez esse ainda agorinha lá, a gente viu que dá 8, tá? Repetimos o A, repetimos o A. Perguntamos, por quanto eu tenho que multiplicar esse 4 para ele virar 8? Por 2. Então, o 5 multiplica por 2. Por quanto eu tenho que multiplicar o 8 para virar 8? Por nada, né? Por 1 mesmo. Nem precisa fazer isso. Então, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10. E 3 vezes 1 dá 3. Agora que os índices estão iguais, você repete o índice, repete a base, divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 3, que dá 7. 7 é menor do que 8, então não dá para simplificar. Próxima.
Mínimo entre 4 e 12 é 12. Deixa eu deixar um espacinho. Mínimo entre 4 e 12 dá 12. Então, 2 radicais com o índice 12. Repetimos o M. Perguntamos, o que eu faço com esse 4 para ele virar 12? Multiplica por 3. Então, o 1 multiplica por 3. E o 12? Não faz nada, né? Então, repete. M3 dividido por M1 dá M2. E aqui dá para simplificar. Eu posso dividir tudo por 2. Ao dividir tudo por 2, eu vou encontrar a raiz sexta de M. Próximo. Mínimo entre 4 e 5 é 20. Eu tinha que deixar o espaço aqui para colocar o expoente, para poder mostrar para você. Então, aqui tem 1, aqui tem 1. Por quanto eu vou multiplicar o 4 para ele virar 20? Por 5. Então, esse 1 multiplica por 5. Esse 5 multiplica por 4, então esse 1 multiplica por 4. Então, vai dar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Divisão aqui dentro, ó, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Já fiz direto, tá? 3 elevado a 1. Próxima. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Esses dois números são números primos, então é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. O novo índice vai ser 10. Repetimos o 3 apenas e perguntamos. 2 vezes quanto dá 10? 5. Então, aqui 2 vezes 5, que dá 10. 5 vezes quanto dá 10? 2. Então, aqui é 1 vezes 2, que dá 2. E agora, divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 2 dá 8. Raiz décima de 3 elevado a 8 dá para simplificar. Eu posso dividir tanto 10 quanto 8 por 2. E nós vamos encontrar raiz quinta de 3 elevado a 4. Ok? Letra G. Vou deixar um espacinho aqui maior, porque eu vou precisar de mostrar por quanto que eu vou multiplicar, né? Primeira coisa é tirar o mínimo entre 8 e 4. A gente já sabe que o mínimo entre 8 e 4 é 8 mesmo. Então, eu vou repetir o A, repete o B, repete o A, repete o B. Por quanto eu vou multiplicar o 8 para encontrar 8? Por nada. Então, é só repetir. Por quanto eu vou multiplicar o 4 para encontrar 8? Por 2. Então, 3 multiplica por 2 e o 2 multiplica por 2. Então, aqui vai dar A6 e B4, tá? Vamos fazer a divisão. Divisão é, eu vou fazer a divisão de A7 por A6 e B6 por B4, tá bom? Então, vai ficar, vou fazer de cabeça. A7 dividido por A6, repete o A e subtrai, vai dar A elevado a 1. O B, B6 dividido por B4, repete o B e subtrai, 6 menos 4, 2. Aqui, pessoal, para simplificar, eu vou... É melhor deixar assim, porque dá para simplificar só o B e o A não dá. Então, esse caso aqui não há necessidade de simplificar. Senão vai ficar bem complicado. Eu vou ficar com duas raízes, aí fica difícil de entender. Aí não fica nada simples, né? Deixar um espaço aqui, deixar um espaço aqui. Um espacinho aqui, um espacinho aqui. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 12. Dá 12. Repete o A, repete o B. 12, repete o A, repete o B. Aí pergunta, por quanto eu vou multiplicar o 4 para ele virar 12? Por 3? Então, 5 vezes 3 e 3 vezes 3. O 12 não precisa. Então, 5 vezes 3, 15, 3 vezes 3, 9. E o resto é só repetir, tá? Aí dá para fazer direto. Vai dar A15 dividido por A10. Divide
A15 dividido por A10 repete o A e subtrai os expoentes. B9 dividido por B9 dá B0, só que B0 é igual a 1, não se escreve. Então, a resposta vai ser raiz 12ª de A elevado a 5. Então, B0 não precisa escrever. E por fim, eu coloquei aqui uma fração. Gente, uma fração é uma divisão, tá? Então, isso é uma divisão normal. Tira o mínimo. Qual é o mínimo entre 6 e 4? Ih, não sei, vou fazer aqui. Por 2 dá 3, dá 2. Por 2 dá 3, dá 1. Por 3 dá 1, dá 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12. Então, o novo índice vai ser 12. Repete o A. E pergunta, o que eu faço com esse 6 para ele virar 12? Multiplica por 2, então 5 multiplica por 2. O que eu faço com 4 para ele virar 12? Multiplica por 3, então por 3 também. Então, 5 vezes 2, 10, 2 vezes 3, 6. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base. Então, vai ser A10 dividido por A6. Olha aqui. Então, nós vamos repetir a base A e subtrair 10 menos 6, que dá 4. 12 e 4 são ambos divisíveis por 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3, e 4 dividido por 4, que dá 1.